Já pensou receber uma tarefa que pode custar sua pele e a sua primeira reação ser dizer: não dá, eu só sou moleque? Pois é, essa não é uma história de ficção, não. É o comecinho da jornada de Jeremias. E aqui a gente vai fundo em como o medo, aquele medo que paralisa, pode se transformar numa força que ninguém imaginava. Bora desvendar como isso aconteceu. Para a gente sacar a missão de Jeremias, primeiro a gente precisa sentir o chão tremendo sob os pés dele. Olha só essa linha do tempo. O reino de Judá está em queda livre. Rei sobe, rei desce do poder, cada um mais perdido que o outro, e a ameaça de invasão está sempre ali, batendo na porta. E é bem no meio dessa bagunça, desse caos total, que uma voz improvável é chamada para dar um recado que, olha, ninguém queria ouvir. E essa voz é a de Jeremias. Ele não era um cara da corte, nem um general. Era filho de um sacerdote de uma cidadezinha chamada Anatote. Basicamente, um cara de fora. E talvez seja exatamente por isso que a missão dele se tornou tão difícil e, ao mesmo tempo, tão pura, sabe? Peraí, vamos olhar para isso com calma. A primeira coisa que Jeremias escuta de Deus não é uma ordem, não. É uma declaração de identidade. Isso aqui é a chave de tudo. A mensagem é: uau, é poderosa. O propósito dele não foi uma decisão de última hora. Foi, sabe, costurado no ser dele desde o comecinho. Não é uma carreira que ele escolheu, é um destino que o escolheu. Mas e aí? Como é que qualquer um de nós reagiria a um chamado desses, tão gigantesco? Com medo, óbvio. E é aqui que a história dele vira a nossa história. A gente entra no olho do furacão. De um lado, a tarefa divina. Do outro, uma insegurança que é muito, muito humana. E tá aí. A resposta de Jeremias é de uma honestidade que até dói, né? Qualquer um se identifica com isso na hora. Ele se sente totalmente despreparado. Ele se vê como um jovem inexperiente, sem as palavras certas. É a famosa síndrome do impostor na frente de um desafio enorme. Aquele sentimento de que uma hora vão descobrir que eu não sei nada. Agora presta atenção na resposta divina. É genial. Deus não fala: ah, que isso, você não é tão novo assim? Ou você é mais capaz do que pensa? Não, nada disso. A resposta muda completamente o foco do jogo. A idade e a habilidade de Jeremias, isso nem entra na conta. O que importa de verdade é a promessa que está bem aí. Eu estou contigo. A garantia não é de que vai ser fácil, mas de que ele não vai estar sozinho. E então, a gente chega neste momento que muda tudo. É um gesto simbólico, claro, mas com uma força absurda. Esse toque divino na boca de Jeremias é tipo uma transferência de autoridade. Aquela dúvida de eu não sei falar some, e no lugar entra a certeza de que as palavras que ele vai dizer não são mais dele. O medo, finalmente, dá lugar à capacitação. E que palavras são essas que ele tem que falar? A missão dele, como a gente pode ver, é uma moeda de dois lados. De um lado tem a parte difícil, a parte dolorosa, arrancar, derrubar, botar o dedo na ferida da corrupção e da idolatria que estavam acabando com a nação. Mas do outro lado tem a construção, edificar e plantar sementes de esperança para um recomeço. É um equilíbrio, nossa, quase impossível de manter. Ok, missão definida. Agora, Jeremias recebe as ferramentas para entender o tamanho da coisa. Ele tem duas visões, dois símbolos que são tipo um trailer do que vem pela frente. A pergunta que Deus faz parece super simples, né? Jeremias, o que você está vendo? Mas olha, não é sobre o que os olhos dele enxergam, não. É um teste de percepção espiritual, sabe? É como se a pergunta fosse: você consegue ler os sinais? Você entende o que está rolando de verdade por baixo dos panos? A primeira visão é de uma vara de amendoeira. E aqui tem uma sacada genial da língua original, do hebraico. A palavra para amendoeira soa quase igual à palavra para vigiar. A mensagem, então, é tipo um trocadilho divino. Do mesmo jeito que a amendoeira acorda primeiro na primavera, Deus está vigiando para garantir que a sua palavra se cumpra. Já a segunda visão é bem mais pesada. Uma panela fervendo vindo lá do norte. O recado aqui é direto e bem assustador. A destruição vai vir do norte e vai se derramar sobre a terra. Com a missão e as visões bem claras na cabeça, a gente chega na convocação final. Jeremias agora sabe o que tem que fazer e sabe que o negócio vai ser perigoso. Então ele recebe a promessa definitiva. A força que ele vai precisar não só para aguentar o tranco, mas para vencer. As instruções são praticamente ordens de batalha. Cinge os teus lombos, que é um jeito antigo de falar se prepara que lá vem chumbo grosso. Depois, levanta-te, ou seja, se impõe, assume seu lugar com autoridade. E por último, diz-lhes tudo.
sem tirar nem pôr, sem amenizar a mensagem por medo. É aqui, nesse momento, que o menino vira o profeta de vez. E como ele vai aguentar essa pressão toda? A promessa é de transformá-lo numa fortaleza humana. Primeiro, como a gente vê aqui, numa cidade forte. Pensa nisso, um lugar impenetrável, um ponto de defesa no meio do caos que estava por vir. Depois, ele se tornaria uma coluna de ferro. O simbolismo aqui é muito forte, né? Algo que não quebra, um pilar da verdade que não pode ser derrubado, não importa quanta força coloquem contra ele. E para fechar, muros de bronze, uma defesa impenetrável, resistente a qualquer tipo de ataque. Essas três metáforas juntas pintam um retrato de uma invencibilidade espiritual. Ele podia ser só um homem, mas a sua capacidade de resistir seria sobrenatural. E aqui a gente chega no auge da promessa, no ponto que amarra tudo. A oposição era uma certeza: pelejarão contra ti. Reis, príncipes, o povo, todo mundo ia se virar contra ele. Mas a vitória também era uma certeza, mas não prevalecerão. E por quê? Pelo mesmo motivo dado lá no comecinho, para acalmar o medo dele, porque eu sou contigo, para te livrar. A história fecha um círculo perfeito, sabe? Começa na dúvida que paralisa e termina com a garantia final de proteção. No fim das contas, a história de Jeremias deixa essa pergunta poderosa no ar, uma pergunta que ecoa até hoje. Quando uma tarefa parece impossível, o que é que transforma o medo em força? É uma narrativa sobre um chamado divino? Sim. Mas, no fundo, é sobre a jornada universal de se levantar quando a gente se sente pequeno e totalmente despreparado. A resposta para Jeremias foi uma promessa divina. Mas a pergunta continua para cada um de nós, tão relevante hoje quanto era naqueles tempos turbulentos de Judá.